Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e saber mais sobre condomínios. No tema de hoje falaremos sobre vícios de construção e como eles podem impactar no nosso condomínio, no seu condomínio. Antes de darmos início ao tema vícios de construção, não poderíamos deixar de falar em que momento que aquele condomínio vai tomar ciência desses vícios. Qual é o ponto zero do condomínio? Então, a construtora edifica aquele prédio, ela demora alguns anos, os compradores assinam aqueles compromissos de compra e venda e num determinado momento, quando aquela obra estiver concluída, os condôminos são convocados para a Assembleia Geral de Instalação, que nada mais é do que uma assembleia ordinária, só que sem aquela aprovação de contas. É o primeiro momento, é o ato inicial da vida do condomínio. É naquele momento, naquela assembleia, aonde o condomínio passa até a representatividade. Ele sai das mãos da construtora e passa para as mãos dos representantes legais do condomínio. Antes desse momento, todas as despesas, todas as situações, toda a responsabilidade daquele condomínio é da construtora. A partir do momento que se instala o condomínio e se elegem representantes legais, mais propriamente dito síndico, subsíndico e conselheiros, o síndico passa a ser o guardião daquele condomínio. Esse momento existe uma intersecção entre a responsabilidade da construtora operacional e do síndico, porque muitas vezes a construtora ainda está finalizando algumas obras. Lembro de alguns casos práticos onde o síndico, por exemplo, não tinha acesso às áreas comuns depois do condomínio instalado. Isso é um verdadeiro absurdo. A partir do momento que o condomínio foi instalado, o guardião daquele condomínio, a responsabilidade passa a ser de quem? Passa a ser do síndico. Então a construtora não pode continuar naquele prédio como se fosse a dona da obra. Ela precisa passar todas as informações, entregar as plantas e nós vamos ver qual vai ser aquele ato inicial, como o síndico vai poder agir. Então, gostaria de falar duas coisas. Ainda naquela instalação, naquele momento zero, aonde o condomínio vai ser instalado, vai existir a eleição do síndico. Então, vamos fazer a leitura do artigo 1347 do Código Civil. O que diz? A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Ou seja, o síndico deverá ser eleito. Nós temos um erro muito comum que a construtora muitas vezes coloca na convenção que esse síndico ele vai ser indicado. A convenção pode contrariar o Código Civil de forma alguma. O que deve imperar é o que está na lei. A convenção, como é que funciona as normas de direito privado? Tudo que não for expressamente proibido em lei pode ser implicitamente permitido. Então, se a legislação proíbe, ou seja, se a legislação impõe que o síndico será eleito, a convenção não pode impor que ele será indicado. Então, a cláusula na convenção que aduz que o síndico será indicado pela construtora é nula de pleno direito. E, a partir do momento que aqueles condôminos em assembleia aceitarem essa situação, eles vão estar legalizando aquele ato. Vou explicar. Então, o síndico está sendo indicado. Olha, bom dia, ou boa tarde, assembleia, boa noite, a assembleia está sendo instalada, estamos indicando fulano de tal para ser o síndico do condomínio. A partir do momento que o plenário diz, ok, nós vamos ratificar, é como se eles tivessem escolhido. Então é importante que os condôminos, antes da instalação dessa assembleia, conversem e, caso exista interesse de alguns deles representarem ou de trazerem um síndico profissional,
esse deverá ser votado e eleito o indicado ou da construtora sem problema, mas em igualdade de condições, desde que seja uma eleição e não uma indicação, algo imperativo, ok? Da mesma forma, a indicação da administradora do condomínio. Então, o condomínio, quando a gente chega naquela assembleia de instalação, algumas situações básicas já estão funcionando. Por exemplo, quando você vai para uma assembleia de instalação, o prédio já está limpo, muitas vezes já tem uma portaria, já tem um sistema de alarme funcionando. Quem fez isso? Normalmente, a construtora através da administradora que será contratada. Porém, o que diz a lei? Vamos lá, vamos para o slide. O que diz a lei? A lei diz o seguinte: o síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, poderes de representação ou as funções administrativas mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Ou seja, a quem cabe a escolha da administradora? Ao síndico, mediante ratificação daqueles que estiverem presentes. Então, como isso funciona na prática? Muitas vezes, vamos supor que é um prédio não zero. O síndico submete a escolha da administradora ao conselho, muitas vezes, leva para uma assembleia para ratificar aquela escolha. Por quê? Porque a responsabilidade legal direta é do síndico. Tem problema ratificar ao invés de aprovar? Não. O entendimento, a própria jurisprudência entende que isso é legal. Por quê? Porque cabe ao síndico a escolha dessa administradora conforme nós fizemos a leitura e verificamos em lei. Porém, no momento inicial, a primeira administradora, naquela assembleia de instalação, como que ela ocorre? A construtora traz uma empresa para iniciar os trabalhos. Então não tem como a gente fugir disso. O que deve ser observado é que esse contrato com essa administradora tem a rescisão de 30 dias. Por quê? Porque a administradora é um órgão de confiança do síndico. Caso esse síndico entenda mais salutar ou mais saudável trocar a administradora ou, em conversa com o conselho, selecionar uma que melhor absorva ou melhor entenda ou trabalhe naquele prédio, poderá ser feito. Porém, algumas construtoras, de forma errônea, amarram esses contratos da administradora em 6 meses, em um ano ou com multas exorbitantes. Também não é interessante, não é moral do ponto de vista... o que deve ser feito é a indicação com 30 dias de rescisão. Uma outra situação é que a construtora ela não pode se valer também de uma cláusula convencional dizendo que cabe a ela a indicação da administradora por 2 anos. Também é uma cláusula nula, porque a indicação da administradora é prerrogativa do síndico, artigo 1338, parágrafo 2º, como acabamos de fazer a leitura. Então, apenas resumindo, ponto 0 do condomínio, que momento que o condomínio passa a ter a transferência da obrigação legal para o síndico da construtora, no momento em que a assembleia de instalação. O síndico deve ser eleito em assembleia, a administradora deve ser indicada e o contrato dela deve ter uma rescisão rápida. Superado isso, nós vamos nos depor com uma situação como essa, um prédio zero, um prédio onde a gente vai começar a trabalhar. E o que nós devemos fazer nesse momento? Então o síndico foi eleito, o subsíndico, eles vão se reunir, vão conversar, vão sentar com a administradora, vão ver se essa administradora atende às necessidades, vão tomar aquelas primeiras medidas. Nesse momento, nessa assembleia de instalação, já foi votada e aprovada uma previsão orçamentária para fazer frente às despesas do condomínio, lembrando que o condômino, aquele comprador, ele só vai pagar o condomínio a partir do momento em que ele receber as chaves. Porém, o condomínio não pode ficar sem ter a receita daquela unidade. Então, o problema da construtora com o condômino
para entregar as chaves não pode virar contra o condomínio. Então a obrigação de pagar nesse momento as cotas de condomínio vão ser da construtora. O condômino só vai ser obrigado a pagar quando ele não receber a chave se ele deu causa a esse atraso. Por exemplo, a liberação do financiamento fora do prazo. Ok? Apenas uma passada rápida nessas obrigações. Então, vamos começar agora, propriamente dita, com a obrigação, aquela garantia de construção. Uma pergunta que as pessoas têm me feito: qual o momento que começa a correr a minha garantia? A partir do habite-se? A partir da assinatura do compromisso de compra e venda? Não. A partir da assembleia de instalação. Os tribunais já entenderam isso. Então, o condomínio só vai passar a ter representatividade, só vai ter ciência do que está acontecendo a partir do momento que é instalado aquele condomínio. Outra pergunta comum: a instalação é no dia da instalação ou quando a construtora distribui a ata, que muitas vezes pode demorar dias, semanas ou meses? A partir daquele momento da instalação. O síndico ele não é o representante legal a partir do registro daquela obrigação, daquela ata. A partir do momento que ele é eleito, ele é o representante legal. Logicamente que ele vai precisar do instrumento, ele vai precisar da ata para realizar todos aqueles atos. E o primeiro ato que o síndico deve fazer é o registro do condomínio no CNPJ, para que ele possa ter representatividade, porque até então o condomínio não tem um CNPJ. Ele trabalha com o CNPJ da obra, que não é do condomínio. O que o condomínio deve fazer nesse momento? A partir do momento em que o prédio é instalado, o síndico precisa fazer uma vistoria. Lembrando que essa vistoria, ela não é uma vistoria qualquer. É uma vistoria que o condomínio, o síndico vai ter que contratar um suporte técnico. Então, o ideal é que nessa vistoria, lembrando que essa vistoria, ela não está estampada em lei. Então, primeira coisa que ocorre quando o condomínio está instalado, a marcação pelo construtor de um ato de vistoria. Mas se nós verificarmos, a lei não traz em nenhum momento a obrigatoriedade da vistoria. Porém, é de bom tom que se faça para estabelecer garantias, para se entender o que está sendo recebido. Porém, a construtora não pode usar isso como uma arma contra o prédio. Se você não assinar, eu não vou te entregar as áreas comuns. Senhores, as áreas comuns já são do condomínio. Lembro um caso onde, após 6 meses, a construtora não entregou as chaves dos salões de festas, de outras áreas. Qual foi a minha orientação para o prédio? Que o síndico chamasse um chaveiro e abrisse. A partir do momento que o prédio está instalado, o condomínio é de responsabilidade daqueles que ali residem através do seu representante legal, o síndico. De qualquer forma, vamos tentar realizar a vistoria inicial de bom tom para que não tenhamos problemas. Então, qual vai ser a situação? O síndico deve ter, de um lado, um memorial de incorporação. Por que ele tem que ter um memorial de incorporação? Para saber exatamente se o que está sendo entregue está previsto naquele instrumento. Por exemplo, nós temos um piso de madeira, ok? Daí o síndico em vistoria observa que esse piso de madeira está em perfeito estado. Porém, ao ler o memorial de incorporação, verifica-se o quê? Que o piso não é de madeira. Que o piso é, por exemplo, de mármore. Então ele poderia estar recebendo um gato por lebre, por exemplo. Poderia estar recebendo um piso que não está no memorial. Então, por exemplo, ele vai fazer a vistoria das áreas comuns, ele verifica a piscina está em ótimo estado. Porém, no memorial diz que vai ter uma piscina infantil. Ou, por exemplo, as cadeiras devem ser entregues naquele ato. Ele só vai poder observar isso com o memorial de incorporação em mãos, perfeito? E o que mais ele precisa? Do engenheiro responsável. Do engenheiro para quê? Para que ele possa acompanhar a vistoria. O ideal é que antes dessa vistoria, o engenheiro do condomínio já faça previamente um laudo para entender exatamente o que está sendo recebido e acompanhe essa vistoria no momento que ela será realizada.
é imprescindível isso. Por quê? Porque esse engenheiro vai verificar situações que nós, não experts em engenharia, não poderíamos verificar olho nu. Por exemplo, um problema maior, ou uma falta de estrutura, ou uma guarita mal dimensionada, isso somente um engenheiro, através de medições, pode verificar. Lembrando que o síndico, mesmo que engenheiro, ele não tem a função de ser técnico. Ele precisa, esse síndico, ele precisa sim ter técnicos com ele para que a vistoria ocorra. Então, vamos começar com a vistoria. Se houver um laudo prévio, melhor, se não, o engenheiro acompanha e nós vamos ver como é que isso vai se desenrolar, ok? O síndico aí à frente, de um lado o engenheiro e do outro lado o memorial de incorporação. Lembrando que o primeiro ato deve ser a entrega do manual das áreas comuns e programa de manutenção preventiva. Então, a legislação não traz isso de forma clara, mas o Código de Defesa do Consumidor traz sim que todo aquele que fornece um produto, um serviço, deve especificar a forma da sua utilização. Então, por que isso é importante? Porque constitui condição dessa garantia a correta manutenção preventiva dessas áreas comuns ou das unidades específicas. Por exemplo, eu recebi um piso de madeira. Em um determinado espaço na área comum eu tenho um piso de madeira. Se eu jogar ácido nesse piso de madeira, em pouco tempo, ou seja, no mesmo momento, esse piso vai estragar. Daí não adianta eu falar, minha garantia é de 5 anos. Não, sua garantia acabou agora, porque você realizou a manutenção de forma errônea, ok? Então isso acarreta na perda da garantia. Vamos começar pelo primeiro vício, aquele vício aparente. Então você está recebendo aquelas áreas comuns, como o síndico, com o seu engenheiro do lado, com o memorial de incorporação, e você verificou a rachadura ou aquele piso solto, conforme estamos vendo aqui na foto, no slide. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? O artigo 26, inciso 2. Prescreve em 90 dias o direito de reclamar dos vícios aparentes. Isso vale também para o condomínio. Então, a partir do momento que o síndico dá o de acordo no recebimento daquelas áreas comuns, onde existam vícios aparentes, esse vício ele vai se esvair naquele momento que ele deu que as áreas estão de acordo. Então isso é muito preocupante. Se existem vícios aparentes, eles precisam ser imediatamente verificados pelo síndico junto com o engenheiro, o que vai eximir a responsabilidade do prédio. Ele pode receber aquelas áreas comuns em vistoria, porém ele vai precisar deixar estampado naquele termo que estou recebendo as áreas comuns com avarias que precisam de reparos. Isso preserva sim. Vamos verificar uma jurisprudência sobre essa situação que estamos falando. Então, apartamento, defeitos na construção, prazo para reclamar, vícios aparentes, não comprometimento da estrutura da edificação. Olha, o que está especificado é de 90 dias o prazo para a parte reclamar a remoção de vícios aparentes ou de fácil constatação decorrentes da construção civil. Então, apenas ratificando que o Código de Defesa do Consumidor se aplica sim àquelas situações aparentes do condomínio, ok? Isso não sou eu que estou dizendo, é uma jurisprudência do STJ de 2013, ok? Então, vamos agora para mais um tipo de vício, para mais um vício que também acomete os condomínios, que seria o vício oculto redibitório. Olha que nome diferente, né? Esse vício são aqueles que tornam a coisa imprópria para uso ou diminui substancialmente o seu valor. Esse vício, por exemplo, quando você liga a torneira e ela está funcionando na vistoria, mas 6 meses depois aquela torneira parou de funcionar. Ou você recebeu a parte elétrica, ok, depois de alguns meses ela já não funciona. Então esse é um vício redibitório. Ele é oculto, ele não aparece naquele primeiro momento. Ele torna a coisa imprópria para uso ou diminui substancialmente o seu valor. Lembrando que esse vício, nós costumamos usar isso no compromisso de compra e venda entre terceiros,
quando existe, por exemplo, uma compra de uma casa e essa casa está cheia de cupim. Então o vendedor, ele omitiu que aquela casa está cheia de cupim e o comprador vai ter que gastar, por exemplo, 20 mil reais para fazer o reparo naquela situação por conta dos cupins. Então esse é um vício oculto redibitório, ele não apareceu no ato da venda e o comprador só foi perceber meses depois. Então esse que está sendo prejudicado entra com uma ação ou para desfazer o negócio, se assim justificar, ou para receber o abatimento do preço correspondente àquele prejuízo, ok? Apenas para exemplificar. Pelo Código Civil, artigo 441, esses vícios têm garantias de 1 ano e devem ser reclamadas em até 1 ano a partir do conhecimento do defeito. Então, eu recebi a coisa, vou dar o exemplo do cupim, que é mais simples, e não percebi o cupim em 1 mês, 2, 3, fui perceber em 10 meses. Então, eu preciso notificar a proprietária da situação, a antiga proprietária, e tenho mais 1 ano para reclamar dele, para que eu possa fazer o meu direito. As pessoas me perguntam, poxa, mas e se eu falar que apareceu depois? Então, nós estamos conversando aqui do direito material, o direito de provas é uma outra situação. Se a parte tiver como provar que você tinha conhecimento anterior e não tomou a medida em 1 ano, você vai perder o direito de reclamar desses vícios, ok? Então, vamos verificar aqui uma situação de vício oculto, falhas na execução da obra, defeitos que, como não foram reparados pela construtora, devem ser indenizados por esse dano. Inclusive, no caso em questão, houve a imputação de dano moral, ou seja, dependendo do nível desse dano e o nível de desgaste pela não execução da construtora, poderá implicar, inclusive, no dano moral. Aqui temos um caso de vício redibitório, mas onde não vai se aplicar. Então, por exemplo, a pessoa recebeu o imóvel, agora é um dano específico do condômino, ele recebeu um apartamento. Lembrando que esses danos, tanto os vícios redibitórios, o vício oculto, servem para as áreas comuns, porque estamos tratando de condomínio, mas eles servem também para o particular. Lembrando que o síndico representa as áreas comuns. Aquelas áreas particulares, aquela unidade privativa, deve ser reclamado diretamente pelo morador à construtora, de preferência através do SAC, porque existe um protocolo. Quando não houver a possibilidade, sempre notificar, para não perder o prazo de reclamar, para que interrompa o prazo de prescrição, ok? Então, voltando a esse vício oculto, nesse caso específico, o que foi reclamado? Uma vaga de garagem. Então, a ausência da vaga de garagem não se caracteriza como vício ou defeito oculto, a ensejar rescisão ou diminuição do valor pago pela aquisição do imóvel, ainda que no contrato tivesse prevista, se o adquirente se mostrou negligente em conferir as dependências do bem, notadamente quando no registro do imóvel não está consignada a existência de vaga de garagem. Qual é a situação aqui em questão? Então eu recebi um imóvel sem a vaga de garagem, não é um vício oculto redibitório, porque eu poderia ter verificado isso de plano. É uma omissão minha quando eu estou adquirindo o imóvel, por isso que eu preciso saber ler o contrato através do advogado, ou contratar um engenheiro para verificar o que eu estou recebendo, isso no âmbito particular. Lembrando que o vício oculto ele vai ser algo que não pode aparecer de primeiro plano, ok? Então, vamos agora à garantia de construção, mas antes vou verificar uma pergunta que chegou aqui para a gente. Celso Barros do Guarujá pergunta o seguinte: o custo de um laudo inicial deverá ser pago pelo condomínio ou pela construtora? Olá, Celso, obrigado pela pergunta. Então, a construtora, se ela elaborar um laudo, ela vai elaborar um laudo com o perito que ela indicou e isso vai ser feito através dessa pessoa e ela vai pagar. O ideal é que o condomínio contrate o seu engenheiro, por mais que exista um custo, essa é a garantia de que ele vai estar recebendo aquilo que ele pagou. E nada melhor do que alguém isento. Infelizmente vai existir um custo. Se você quer contar com um engenheiro da construtora, você vai correr o risco dele ser um engenheiro sério ou não ser um engenheiro sério. Então, para que não se corra esse risco, você contrata um engenheiro. Logicamente que o prédio também pode ter um engenheiro sério ou não sério, mas a partir do momento que o prédio contrata o engenheiro, ele passa a ter isenção com a construtora, ok? Isso que deve ser observado.
Vícios de construção. Então, é esse aquele vício, quando eu pergunto em aula, qual o vício de construção? Qual o prazo do vício de construção? Qual o prazo da garantia? Qual o prazo para se reclamar? Então, a legislação, o artigo 618, diz o quê? O prazo é de 5 anos, porém, ele vai ter 180 dias do aparecimento do vício para reclamar. Então é importante, a gente está falando do vício, desse vício principal, ele é em função da solidez e segurança da obra, aquelas questões estruturais. E ele tem sim o prazo de garantia de 5 anos, conforme estampa o artigo 618 do Código Civil. Porém, existe o inciso, o parágrafo único dele, menciona que esse direito prescreve em 180 dias, ou seja, esse direito decai em 180 dias do aparecimento do vício defeito. Então é muito importante que, não quer dizer que o prédio tem que entrar com a ação em 180 dias, mas ele tem que notificar a construtora, ele tem que relatar o problema, ok? Lembrando que o prazo de garantia não pode ser confundido com a responsabilidade do construtor. Ou seja, uma situação é o prazo de garantia, a outra é a responsabilidade do construtor. Eu gosto de usar o exemplo do automóvel. Por quanto tempo um automóvel, em tese, foi feito para durar? A gente costuma falar em 20 anos. Então, se a garantia tem 3 anos e o carro em 4 anos ofereceu problema, não é justo que aquele consumidor seja punido. Porém, o que se inverte é o ônus da prova. Quando você está na garantia, você leva o automóvel, simplesmente na concessionária, eles efetuam o reparo. Quando acaba a garantia e está em prazo de responsabilidade, você tem que provar que fez as manutenções todas preventivas e que aquele problema apareceu independente da sua ação, da sua culpa. Senão, não teríamos, por exemplo, o caso aqui estampado do recall das concessionárias, onde a concessionária, depois do prazo de garantia, chama o consumidor. Por quê? Porque ele sabe que a responsabilidade dele perdura além da garantia. A mesma coisa no condomínio, senão não teríamos a responsabilização, a responsabilidade do Sérgio Naia naquele prédio no Rio que foi edificado com areia, porque a garantia já tinha vencido. Então a responsabilidade, em tese, perdura no tempo em que deve ter a vida útil do produto, ok? Então temos aqui um caso onde estamos falando em responsabilidade e não garantia. Vou fazer a leitura rápida. O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve ocorrer dentro dos 5 anos previsto no 618 do Código Civil, certo? É exatamente isso que nós estamos falando agora. Porém, caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de até 20 anos. Ou seja, a garantia é de 5 anos. Se o ato danoso, se aquele problema ocorrer dentro desses 5 anos, em tese o construtor vai responder, terá a responsabilidade também no edifício por 20 anos. Lembro de um caso prático onde notifiquei uma construtora e ela prontamente respondeu para o condomínio que está vencida a garantia. Eu novamente respondi a notificação informando que não se trata de garantia, a responsabilidade do construtor é maior. Daí a construtora devolveu e disse: por mera liberalidade iremos efetuar o reparo. Não era mera liberalidade, era responsabilidade do construtor independente da garantia. Nesse caso específico, o síndico foi diligente e notificou a construtora desde o início da obra em todas as etapas que estavam pendentes, ok? Estamos chegando ao fim de mais um Vida em Condomínio. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa.